Olá, sejam bem-vindas à live chamada Toque de Fé. Comigo e com Marci, já vou convidá-la aqui. É a primeira vez que eu vou fazer uma live intencional para falar de Jesus, do Espírito Santo de Deus, para falar mais abertamente sobre essa fase que eu tenho vivido de maneira tão surpreendente, gostosa, de viver algo novo que eu tenho buscado há tanto tempo, e eu venho compartilhando isso aqui nas redes. E sempre tem vindo perguntas, mensagens, feedbacks positivos de nossa, Iessa, através da sua experiência, quando você explicou aquilo ali, isso fez sentido pra mim. E foi daí, dessa motivação, que nós decidimos fazer essa live de hoje. Deixa só a Marci chegar aqui, que eu já vou enviar um convite pra ela. A Marci é uma pessoa incrível, maravilhosa. A maioria dos looks que vocês perguntam que eu uso é da Marci, inclusive essa blusa aqui, olha aqui, ó, que lindo, esse detalhe aqui, ó, fé, é da Marci, e eu conheço ela há bastante tempo, e ela vai contar como é que eu fui, como é que nós nos conhecemos, e ela é uma das pessoas que eu julgo, aqui, a Marci já tá aqui, que é também minha intercessora, e ela já chegou, e eu vou convidá-la para entrar, e nós vamos continuar juntos. E eu tenho certeza que através do Espírito Santo de Deus, Ei, tem muitas novidades na sua querida! vida também. Boa noite a todas. É um prazer enorme estar aqui com você nessa noite. Ainda mais para falar de Jesus, né? Que a gente adora, que a gente ama, que é o nosso chamado latente, né, no coração. Então é muito bom estar aqui com vocês, né? Maravilha. Martim, enquanto você estava entrando, né, eu fui falando algumas coisinhas aqui a respeito de que nós nos conhecemos há bastante tempo, mas a semente foi plantada lá atrás, de pouquinho em pouquinho, agora tá colhendo já os primeiros frutos. Mas como eu fiz a live através do meu Instagram, eu gostaria que você pudesse se apresentar. É o seu A maioria das público, né? pessoas A não sua pode, já audiência, que é de né? você, né? Você é uma personalidade. Eu sou Marci Então, Vado, por favor, se sou apresente. de Colatina, trabalho com moda há 25 anos e sou apaixonada por Jesus. Eu falo que eu faço moda de hobby, mas meu propósito é falar de Jesus, do amor de Jesus, da fé, da oração, do poder da oração, né? Maravilhosa. E eu contei para todo mundo aqui, tá passando aqui agora a galera do pedal, antes de você entrar, que quando eu uso, as pessoas perguntam, nossa, de onde é? De onde é? E essa blusa aqui, olha, com esse símbolo aqui, ó, fé, esse detalhe aqui também da Marci. Tive a alegria de ser convidada para falar de Jesus semana passada lá na fábrica, compartilhei aqui. E dali veio essa live aqui. E aí, Marci, Vamos por começar onde do começo, começamos? né? Na verdade, Bora. a gente tem uma história bem antiga, né? Que eu fui para procurar mais saúde, né? Eu tinha um plano, mas Deus tinha um propósito, né? É lindo essas conexões, porque Deus ele consegue ver lá na frente. A nossa visão é limitada. A gente vê hoje até um pedacinho, amanhã no máximo, que a gente imagina do que vai ser. Mas eu tinha o propósito de me cuidar, de ficar na minha melhor versão, né? Igual você fala sempre. E Deus tinha um propósito maior para os nossos encontros, né? Porque eu fui lá, acabei que eu aprendi a beber água, né? E acabei levando Jesus, de uma certa forma, né? A minha água tá aqui, ó, minha garrafinha. Vou trocar para pela maior, já comprei, né? Não E eu fui convida. chegando lá e eu lembro que um dia, e tem muitos anos, né? 1900 e bolinha. Eu falo que eu aprendi a beber água e você aprendeu um pouquinho de Jesus. Foi plantada uma sementinha lá, né? Você lembra que eu cheguei e falei, amiga, arranja um namorado de Jesus, né? Jesus tem muito mais para você. Você lembra? Você ficou olhando assim, você deve ter pensado, gente, a Marcia é muito louca, né? Falar isso comigo. Vou contar a minha versão da história dela, tá, gente? Acabei que eu também não me apresentei. Eu sou Iessa Comério, né? Que agora tá chegando a sua turma.
Eu sou nutricionista há 16 anos e há aproximadamente 8 ou 9 anos atrás, quando a Marci foi ao meu consultório, procurar mais de saúde e tudo mais, eu estava vivendo uma transição de relacionamento e qual era o... Eu vou contar meu bastidor aqui, o meu conto todo. E a minha angústia naquele momento é que eu queria crescer, eu queria fazer, eu queria ter família, eu queria viver aquilo que eu julgo que era o certo. Eu falei, gente, eu não tô querendo nada de errado, não tô querendo nada demais. Só que eu me envolvia em relacionamentos com pessoas boas, sim, aos olhos do mundo, mas que quando chegava para dar um próximo passo, de falar de crescimento, de princípios, de propósitos, não ia. E eu falava, mas Deus, mas, né? Mas por que acontece isso comigo? É aquela, para solteiras de plantão, a gente solteira fala assim, será que eu tenho um dedo podre? É assim mesmo. Só pode. Porque chegaram a me falar isso, né? Aí a Marci, elegantemente, sutilmente, em uma das consultas, ela começou a falar, foi assim, ó, eu lembro direitinho da Marci, porque a semente já foi plantada assim. A Marci começou a falar da vida corrida dela, do tanto que ela trabalhava e estava viajando, e curso, e isso e aquilo. E ela fazia. Eu achava que eu fazia muita coisa. Mas quando eu vi a rotina dela, eu falei, cara, ela faz muita coisa também. Interessante, ela é casada, né? Tem 2 filhos. Aí a Márcia falou assim: olha, amiga, sabe o que você precisa? Você precisa encontrar uma pessoa de Deus. Porque quando a pessoa ela tem os princípios de Deus, ela entende essa nossa rotina, ela te apoia, ela não te critica. Quando ela falou aquilo ali, eu refleti. Então eu tenho que procurar um homem segundo o coração de Deus. Naquela hora, Marquê, eu não entendia o que significava isso. Eu vi, eu entendi que era diferente do que estava ali no meu radar, mas o que significava aquilo ali, na prática, eu não entendia, mas a semente foi plantada. Então, olha só, gente, no meio da consulta de nutrição, Márcia, solta uma dessa e ó, peguei. Mas aí, sabe o que eu acho lindo isso? O propósito de Deus para sua vida. Ele conecta pessoas que ele sabe que vai frutificar. Entendeu? É lindo demais, porque eu tinha um plano, mas Deus tinha um propósito para você, para sua vida, uma família linda que Ele te deu, entendeu? Eu acho que, eu tenho certeza que Deus ele tem propósito para muita gente que ainda está desconectado, que ainda está sem fé, sem esperança, entendeu? Ele quer nos dar uma vida, e uma vida em abundância, uma vida em plenitude com o Espírito Santo. E quando a gente se enche do Espírito Santo, a gente tem uma paz que excede todo entendimento. Né? É lindo. E foi exatamente nesse contexto, já dando que a gente tem 1 milhão de testemunhos, né? Vai fazer várias lives de testemunhos. Mas quando essa sementinha que a Marcia, através, né, do Espírito Santo de Deus, foi plantada no meu coração, e eu não entendi o que significava, mas eu entendi que era algo que era diferente, ou seja, eu tinha que fazer algo novo. Foi nesse contexto que eu realmente fui procurar algo novo. Foi nesse momento, Marci, que eu comecei a buscar mais de Deus, porque eu queria entender o que aquilo significava, o que seria um homem segundo o coração de Deus, qual seria essa diferença, né? E eu comecei a buscar aonde? Em Deus. Adianta procurar isso em outro lugar? Não adianta. Não adianta, né? Então, se eu quero saber sobre a Marci, nada melhor do que perguntar para ela. Ou pelo menos as pessoas que convivem com ela, as pessoas mais próximas dela. Não adianta eu querer saber da Marci perguntando para outra pessoa. Então, eu falo o seguinte: se você quer saber mais de Deus, procure Deus. E aí, Marci, alguém escreveu aqui um comentário aqui, olha. Ó, a Arielle aqui, ó. Essas palavras me fizeram entender muitas coisas. Eu tinha um plano, mas Deus tinha um propósito para mim. Posso usar essa frase de agora em diante, pode Marci? Fazer uso dela, me marca. Mas é assim, eu fiquei pensando isso. Falei, gente, eu tinha um plano de ser mais saudável,
de me alimentar melhor, de ser minha melhor versão. O plano continua até hoje, tá, amiga? Continua, que ontem eu estava aí na consulta, foi um momento, dia. foi um momento abençoador, assim. Foi uma conexão maravilhosa. Você me deu alguns estalos, assim, muito legal da minha saúde, né? Foi lindo de ver, mas Deus continua nos unindo para um propósito maior, né? Para levar Jesus, levar fé, levar amor, levar confiança. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele transforma a nossa história, o nosso destino, a nossa família, né? E olha, e assim, a gente vê nos pequenos detalhes, né? O que Deus vai fazendo. Hoje eu fui fazer uma visita com um pastor à tarde, eu fui orar para uma pessoa. E antes de sair, eu estava no meio de um turbilhão de coisas aqui para eu sair. Aí eu tive uma experiência tão linda com Jesus. Ele falou assim para mim: vai orar por essa empresa, que enquanto você vai lá, eu vou cuidar aqui. Olha que coisa linda. E ainda me deu o versículo para eu falar lá. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como ele é lindo, como Deus fala com a gente através da palavra dele, usa uma pessoa para falar com a gente, através de sonhos, através de revelações. É lindo demais o agir de Deus. E eu tenho certeza que esse empreendedor que eu fui visitar hoje, esse empresário, ele é uma pessoa escolhida de Deus também com um propósito muito maravilhoso. E a esposa dele é muito sua amiga. Então, Deus me mostrou que Deus tem um propósito grande para a vida dele, sabe? É lindo o agir de Deus, né? Falar aqui com o pessoal, gente. Quem quiser fazer qualquer pergunta, aqui embaixo tem uma caixinha aqui com uma interrogaçãozinha. Coloca nessa caixinha que a gente vai ou uma pergunta, ou um comentário, que às vezes passa muito rápido aqui os comentários. Por exemplo, aqui, Márcia, eu vou ler para você esse comentário aqui que eu não vou deixar passar sem ler. Que isso, ó, a Bia colocou aqui: Marci, você não sabe, mas você foi muito importante lá na minha vida em São Roque, minha professora de inglês. E foi tão forte a presença dela na minha vida que hoje eu sou professora pela influência dela. É muito lindo isso, né? São pessoas que inspiram a gente. Eu amava ser professora, né? No dia do professor, eu ganhava um carro de presente. Olha que legal. Assim, um carro de mimos, sabe? Cartinhas que eu amava ler, florzinhas. Era tanto detalhe que meu marido me buscava de caminhonete para levar tanta coisinha que eu ganhava. Eu acho lindo isso, né? É muito linda a missão, o chamado de ser professora. É lindo demais. Eu fiz letras, né? E aí, vou aproveitar isso aí e falar o seguinte, que me veio aqui. Não importa a profissão que a pessoa tem. Quando ela quer agir abaixo do mover de Deus, aonde você estiver, vai dar certo, vai ter fruto. Ó, ai, que deu bom contato. Vai ter portas se abrindo, mesmo que tudo feche, lá vai se abrir. Então, não importa a sua profissão. Talvez a pessoa fale assim: ah, mas vocês estão falando isso porque você faz isso, porque você faz aquilo. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Foi isso que eu aprendi agora recentemente. Muito no fazer. Até que eu cheguei a um ponto que eu falei assim: tá, tô fazendo. Mas será que é isso que Deus quer que eu faça? Ou melhor, é isso que Ele quer que eu seja? Porque uma máquina também faz. É para eu fazer, né? Então, não, eu entendi que é para ser. E quando você entende quem você é e o que você carrega, quando você reconhece a sua identidade de filha de Deus, a gente acaba florescendo até mesmo na pedra. Eu tenho até um outro mini testemunho aqui que aconteceu dia 8 agora, no dia que nós fomos juntas lá na igreja dar um testemunho lá, que foi o dia que a Isa praticamente chegou no hospital desacordada, com uma crise de asma. E a Isa, eu nunca passei por essa experiência de ir para o hospital com criança, mesmo, né? Já sou da minha segunda filha. E ela foi com uma cartinha já de internação para entrar direto na urgência, emergência. E o resumo da ópera foi que
ela chegou antes de ir pro oxigênio, ela foi fazer a bombinha, né, de asma. E a pessoa que estava nos amparando falou, olha, ela vai ter que fazer pelo menos 3 a 4 vezes de meia hora. Se ela não reagir, nós vamos ter que colocar oxigênio nela. Tá bom. Aí elas fizeram a primeira bombinha nela. E a Isa, assim, mal. E muito, muito, muito mal mesmo. Na enfermaria cheia de criança. Nessa hora, a Marci vai e manda pelo WhatsApp uma oração de cura. E você sabe, né? A gente, quando tá na dor, a gente aceita. Eu peguei aquela oração, era o que eu tinha naquele momento, e eu orei pra Isa. Eu não falei em voz alta, porque era pra Isa, mas eu também não li em pensamento. Eu li de uma altura que era pra Isa ouvir. E na hora que eu concluí a oração de cura, a Isa, que estava prostrada, ela começou a rir. E ela começou a brincar comigo. A Isa virou pra mim e ficou assim, aquele jeitinho dela brincar. A mãe que estava atrás de mim sacou o que aconteceu. Ela viu o que aconteceu e ouviu o que eu falei e falou, ora pela minha filha também. Aí eu falei, não, já que é pra orar pra mais uma, vou orar pra todo mundo. E não. E aí, naquele momento, eu acabei orando junto com as mães e as crianças que estavam ali prostradas e caidinhas mesmo. Essa daqui, especialmente, estava totalmente assim, brocochô, assim, bem caidinha. Na hora que a oração terminou, ela sentou na maca e falou assim pra mãe, mãe, eu tô com fome. Assim, você vê que ela reanimou, né? Então, assim, é o poder da oração, é acreditar, é ter fé, ter a nossa lábia, ter fé. E é entender que quando você sabe quem você é, de que time você está, de que lado você está, já deu certo. Às vezes você vai passar por situações na sua vida que não é sobre você, não é tentação, não é coisa ruim. É porque você tinha que estar ali para ajudar uma outra pessoa. Era para você dar. Não é só sobre você. A gente tem eu creio que você foi usada por ele, levou ali para você orar para outras crianças. Você entendeu? O poder da oração é lindo, lindo demais, né? Quando isso aconteceu, Marci, eu tive certeza disso. Então, assim, gente, queria falar para vocês, a gente estava conversando hoje de manhã, quando nós fomos orar por hoje à noite, que tudo isso que eu estou falando aqui não tem mais de um mês, tá? É muito recente para mim. Marci já pode, sim, pode seguir o rumo, mas para mim é muito recente. Então, não importa onde você está, não importa o que você fez, não importa quanto tempo você está caminhando nessa jornada, porque quando Deus quer fazer algo novo na sua vida, Ele faz agora. Agora. Ele faz tudo novo de novo. O que às vezes demora é você decidir largar o velho. É você falar assim, mas isso daqui eu gosto, mas isso daqui é bom. Aí é uma questão de escolha, porque não é uma imposição, é sempre uma escolha. Então, isso aí. É isso. E o meu chamado é oração e intercessão. Meu chamado é muito forte. Tanto é que a gente faz um trabalho na Casa da Gestante há 7 anos com oração. E o poder da oração é algo tão maravilhoso, tão lindo. Igual você falou, você ora e a cura. Então, a gente tem histórias, assim, lindas, N histórias durante esses 7 anos de nenéns que estavam lá na UTI, no tubo, e a mãe clamando, no outro dia chegava lá, estava sem tubo. Sabe? São muitas experiências que a oração traz pra gente. É lindo o agir de Deus, o poder. E a Isa não foi internada e ela saiu do hospital tão bem. Foi. Não, e ela saiu dali tão bem que a pediatra tinha pedido para ela fazer no hospital um raio-x e um exame de sangue. O médico viu que ela estava tão bem e falou assim, não precisa de nada não, porque ela está muito bem. Cheguei aqui em casa, falei com a pediatra falou assim, não, eu quero esses 2 exames da Isa sim. Saiu de casa de novo, isso antes do testemunho da igreja. Fui lá fazer raio-x, exame de sangue. Nada. E o que deu na Isa? Foi uma experiência linda de oração que você teve. É lindo demais. E aí, Marci, para quem não sabe orar, para quem não tem esse hábito, para quem não sabe nem por onde começar,
Diz aí, Amiga, como é que faz? eu não sabia orar há 17 anos atrás. Eu me converti em 2006. Eu não tinha uma Bíblia na minha casa. Você acredita? Em 2006 eu não tinha. Isso 17 anos atrás. E eu peguei um laudo, que eu tirei um tumor da panturrilha, e eu peguei um laudo que era sarcoma. Sarcoma mata com 3 meses, amiga. E eu aprendi a orar na hora da dor mesmo, de muita dor. Eu comprei a minha primeira Bíblia. Antes disso acontecer, lembra que eu te falei hoje que eu tinha um sonho? Que eu fiquei 10 anos sonhando que eu dormia, era sempre no sábado, no mesmo horário, meu sonho. Sábado à tarde. Eu ia dormir e no meu sonho eu estava acordada, mas eu não abri o olho, eu não conseguia descolar os olhos. 10 anos o Senhor tentou falar comigo, que eu não via ele, não tinha intimidade com ele, porque os olhos, para mim, são as janelas da alma. Então, é a sua visão, entendeu? Então, 10 anos Deus tentou falar comigo para eu enxergá-lo, eu não conseguia. Pensa que teimosia. Ô, Marci, agora que já passou esse tempo todo, o que você acha que levaram Não sei, 10 anos? eu tava cega, espiritualmente falando, eu estava cega, na cegueira espiritual. Eu estava lendo aqui, até na minha Bíblia hoje, para falar isso para vocês, em Lucas 24, quando Jesus, depois da ressurreição, ele andou com os discípulos. Os discípulos não conheceram ele, não viram que era ele, lembra? Que ele foi conversando com os discípulos e os discípulos não viram que era ele. Lucas 24, 16 fala assim, ó, mas os olhos deles estavam como que se fechados. Esse texto falou muito comigo. Os meus olhos estavam fechados para Jesus, de verdade, entendeu? E aí, Jesus falando com eles, e aí mesmo Lucas 24, 31 fala assim, ó, abriram-se então os olhos. Jesus depois abriu os meus olhos. E aí eu me converti, fui pela dor, por um tumor na panturrilha, e eu comprei minha primeira Bíblia. Como orar? Que eu não sabia orar, eu não sabia ter fé, eu não sabia, não tinha intimidade com o Senhor, não sabia nada da Bíblia, não sabia achar onde estava nada. Eu estava totalmente cega espiritualmente. E aí eu comecei a conversar com Deus, que era o jeito que eu sabia. Eu comecei a conversar, falar, comecei a ler os salmos e Deus foi se revelando para mim. Você lembra que eu falei que depois que eu me batizei, eu sonhei que eu estava começando a enxergar nublado? É lindo demais, né? É lindo demais. E é sobrenatural. É Não uma dá. coisa que não dá pra gente comparar. Tenta comparar a experiência com Deus com uma outra coisa. Não tem como. É incomparável. E aqui, o Márcio, você começou a falar desse sonho aqui embaixo, uma pessoa fez essa pergunta. Se você acredita em sonhos, mas acho que a pergunta não seria se eu acredito em sonhos, talvez acho que a pergunta que ela quis falar era: você acredita que Deus fala conosco Fala através de sempre sonhos? Acho que foi comigo. isso que ela quis dizer. Lembra que eu te falei hoje de manhã que Deus me revela as coisas em sonhos? Esses olhos fechados era uma revelação de Deus que eu não compreendia, entendeu? E sempre que eu vou ter uma batalha, por algum motivo, Deus me mostra uns meses antes, para eu me preparar para orar, entendeu? Deus fala com a gente, sim, através dos sonhos. E quando é um sonho espiritual, aquele sonho fica no outro dia incomodando a gente. O tempo todo incomodando a gente. Para a gente tentar entendê-lo, entendeu? Quando não é o espiritual, comigo acontece assim. No outro dia eu esqueço. Agora, quando é espiritual, ele fica no segundo dia, no terceiro dia. Nossa, eu querendo decifrar aquele sonho, entendeu? Deus fala com sonhos, sim. É incrível. Pois é, e aí Deus fala com a Márcia através de sonhos, né? E só compartilhando aqui com vocês. Eu sempre conheci Deus, né? Maravilhoso.
E já tinha me batizado, eu me batizei há 8 anos, batizado nas águas, né, depois de adulta, porque nem isso eu sabia. Como a minha base familiar era com era de outra maneira ensinada, eu não sabia que adulto batizava. Eu até de vez em quando via, eu pensava assim: ah, esse adulto deve estar batizando porque talvez quando ele era Aham, criança, os pais não levaram para batizar. Eu aham. achava que era isso. E eu entendi depois que não. É quando você tem idade, consciência para tomar uma decisão por você e não que Isso outras aí. pessoas tomaram por você. Tudo bem, se eles fizeram isso lá atrás, porque a semente ela é plantada, mas o batismo, aceitar, ele precisa ser consciente. A gente não tem essa consciência quando é pequenininho, né? Mas aí eu tava falando isso porque fui batizada há 8 anos atrás. Naquela época, eu realmente busquei mais a Deus também pela dor. Mas agora, esse meu encontro foi diferente. Porque, primeiro, foi pelo amor. Eu não estava passando por nenhum problema específico. E foi porque eu conheci o Espírito Santo de Deus. Eu brinco que eu conhecia Deus, eu conheci Jesus, agora eu conheci o Espírito Santo de Deus. E eu estava sedenta para ter esse relacionamento. Sentir, sabe igual você está falando? Nossa, Deus fala comigo através de sonhos. Eu vi as pessoas falando isso, eu falava assim, gente, Deus fala comigo através de quê? Porque eu não sei ouvir a palavra de Deus, eu não sei quando Ele fala comigo. Eu fico tendo ideias que eu não sei se é minha mente, eu não sei se é Deus. Uma coisa turva, assim, sabe? Uma bagunça. E eu tô falando isso, Marci, porque eu acredito que muitas pessoas possam se assemelhar, né, a essa dúvida, assim, que até tão pouco tempo atrás eu estava tendo. E o que mudou para mim? Quando eu clamei incessantemente pela presença do Espírito Santo de Deus e não desisti, eu falei, daqui eu não saio mais. Agora eu quero, Mudou. agora eu vou até o fim, eu vou esperar quando for preciso. Mas eu quero sentir isso. E o interessante é que, para mim, eu não tenho essa questão de sonho. Super queria que uma pessoa viesse para mim e falasse assim, sabe? Acho tão legal. Deus mandou te dizer isso, isso, isso. Também não aconteceu comigo. Mas eu comecei a ter algumas percepções de visão. Então eu comecei a ter o quê? Eu faço uma pergunta, eu oro, eu estou em contato com Deus. E de repente eu tenho uma clareza, assim, é uma visão que parece que a resposta está aqui, ó, totalmente pronta assim, na minha frente. Bem, eu vejo, eu entendo e fica para mim. Então, achei muito interessante porque é uma maneira diferente dele também se comunicar. Então, talvez com você que está assistindo não vai ser através de sonho, talvez seja através de outra maneira, mas o importante é que se você perguntar, ele vai responder. Sim, Deus fala através Vai da responder. palavra, através do profeta, através de sonhos, de maneiras mais incríveis. Às vezes, domingo à noite, uma irmã chegou para mim e falou uma coisa para mim, lá na igreja, a gente estava orando, ela falou uma coisa que ia acontecer essa semana, que ela sonhou com uma coisa que vai acontecer amanhã. E ela falou, Marci, vai contar a sua história. Eu sonhei que você estava contando a sua história, uma irmã da oração. E aí eu ia desanimar de contar a história. Eu falei, vou ter que ir lá em Vitória fazer um podcast e tal. Aí ela falou assim, vai contar a sua história. Hoje até uma das perguntas que me fizeram hoje foi para eu contar a história da Marci com a fé, com Deus, como é que aconteceu isso tudo, entendeu? Eu acho que o nosso propósito aqui não é só de igual, você não é só de cuidar da saúde, é mais coisas. Igual foi a minha consulta de ontem, é muito mais intenso. Seu chamado é muito além da saúde. O meu também não é só de fazer roupa, é roupa com propósito, sabe? É roupa, igual está escrito aí, fé. É uma roupa que carrega uma mensagem, sabe? Então, nós não viemos no mundo por acaso, nós temos um chamado, todos têm um chamado, talvez ainda não descobriram, né? Igual o dom que ele dá para mim, que é da oração, da intercessão, ele vai dar um diferente para você, porque uma pessoa vai completando a outra, igual a igreja, um corpo, né? Cada um vai completando, um sabe cantar, adorar, o outro é oração, o outro é o dom de palavra, um é dom de revelação, de visão. Para cada um ele vai dando um dom. E quando você fala de corpo, aí eu venho para minha área da saúde, a pergunta que eu quero fazer é:
Vocês acham que a célula, um pedacinho, né? Célula é um pedaço pequenininho do corpo, do olho, é mais importante do que a do dedo? Ou que a do dedo é mais importante que a do rim? Ou que o do rim é mais importante que o do coração? Não tem. E sozinho nada sobrevive. A gente tem que estar o quê? Junto, em comunhão. Então, às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas que legal, né? Você vai lá e você fala, e você tem uma certa habilidade de falar no microfone. Não é sobre isso. É dar o melhor que você pode dar, independente da célula que você está ocupando. E o mais importante, né? O exemplo que Jesus veio nos dar, que é servir. É serviço. Os trabalhos mais nobres, segundo o coração de Deus, é servir o outro. Não é sobre estar nos holofotes, não é sobre você mostrar que você faz muita coisa. É sobre você servir aonde você está. Então, por exemplo, é o que eu falo com o Enzo. Vai arrumar uma cama, você vai arrumar a melhor cama possível, porque você não está fazendo para outra pessoa. Você tem que fazer como se fosse para Deus. E é nesse mover, é nesse comportamento que você começa a entender o processo. Porque você falou assim, ah, cada um tem um chamado. E esse, qual é o meu chamado? Eu não sei nem o meu, colega. Eu não sei. Eu tô vivendo o processo, eu tô vendo um passo de cada vez. Então, assim, tô aqui, né? Não, Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para mim. Aí você pergunta, esse, você sabe qual é? Eu não faço a menor ideia, eu sei que eis-me aqui, Senhor. Então, assim, como que você vai descobrir o seu chamado? Como que você vai descobrir como Deus fala com você? Como que você vai entender a palavra de Deus na sua vida? É se movendo, é andando. Não é orando? Orando também é uma ação. É se movendo, é no caminhar que o seu propósito, que o seu chamado te encontra. Não é sentada fazendo as mesmas coisas. E digo mais, Márcio, quando eu te perguntei por que passaram 10 anos da sua vida e talvez você não estava, né, abrindo os olhos como você mesma falou, eu tive uma percepção muito grande a respeito do velho que eu tive que deixar, né? É o novo que tá vindo. Então, qual o velho que eu tô tendo que deixar? O velho que eu tive que deixar, nossa, que é assim, né? É um vício para mim. É a correria. Sabe aquela correria? Ele cai e faz uma coisa lá e faz outra coisa lá. Aquela dopamina que sai da correria, de fazer muito, fazer muito, fazer muito. Eu descobri que quando a gente faz muito, a gente se conecta pouco. É verdade. Perde a essência. Fica muito aqui e pouco aqui. Então assim, eu tô tendo que desacelerar. Eu estou escolhendo desacelerar. Não sei o que vai escolher. Eu sei que se eu voltar a essa antiga, eu vou voltar para a correria e eu vou perder essa conexão. Isso eu não quero. E o que vai ficar aqui? Como é que eu vou lidar com isso? Eu não sei. Deus sabe. Eu tô aqui junto. Mas o importante é o quê? Confiar, andar, orar na presença de Deus. Não tem como não ter resposta. Olha essa pergunta aqui, ó, Marciora. Como ter uma resposta de Deus? Preciso tomar uma decisão muito importante. Jejum e oração. Quando a gente tem que tomar decisões importantes, jejuar e orar, que Deus vai falar. Ou vai usar alguém para falar com você, né? Ele se revela para você. Ele fala, orar, tirar tempo para passar igual um tempo com Deus. Ler a Bíblia, né? Ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com a gente. Quando a gente está na rota errada ou no caminho errado, o Espírito Santo te incomoda. Igual você falou, que você não ouvia o Espírito Santo. E agora você está ouvindo o Espírito Santo. Ele incomoda. Quando você está numa rota que não é para você estar, ele vai falando dentro do seu coração. Que às vezes a gente acha que é a nossa voz. Mas se você está conectada com o Pai, é a voz do Espírito Santo. Sabe? Ele fala, ele se revela para nós. E aí, Márcia, entra aquele versículo, aquele primeiro que você separou. Eu separei. Mateus 6:33, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. É lindo isso, né? Eu sempre tiro, só se eu não estiver em Colatina ou se eu estiver doente. Toda quinta, eu saio da loja e vou direto para a oração. Que eu acho eu tenho certeza que eu posso entrar cansada, mas eu saio de lá renovada.
a quinta-feira da bênção. Então, lá que eu venço as minhas batalhas, lá que eu tenho muitos milagres para contar, os irmãos que vão na quinta-feira, também é uma hora que a gente faz um momento de gratidão, que a gente conta os nossos milagres, e são muitos, tá? São muitos bebês que saem da UTIM, são muitas curas, são muitas vitórias na quinta-feira. Então, eu me fortaleço lá, toda quinta. No domingo é um domingo da família, um domingo de comunhão, um domingo de se alimentar. Mas na quinta-feira, da oração, é diferente o culto, sabe? A gente tem que ter um tempo com Deus, um tempo de intimidade, para Ele se revelar para a gente. Hoje, eu paro tudo. Ah, tem um lugar para ir orar? Vamos orar. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, sabe? Eu quero ser obediente à voz do Senhor. Quero uma vida mais de comunhão, de entrega, né? É uma vida na dependência de Deus mesmo. Se Ele falou, Ele vai fazer. Entendeu? Pois sobre isso, eu queria, assim, até perguntar aqui nos comentários, né? Eu gostaria que talvez, eu gostaria de perguntar o seguinte, quem aqui já entende e vive entendendo que Jesus é o nosso único e verdadeiro Salvador? Quem ainda não entende o que isso significa, tá tudo bem, tá? Nós aqui, com humildade, coragem e verdade, como diria Camila, estamos aqui segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, para poder contribuir de alguma maneira, trazendo luz para aquela dor que nenhum remédio cura, aquela fome que nenhuma comida sacia, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu acredito, vou falar o que eu acredito, tá? Eu acredito que na vida a gente sempre pode aprender pelo amor ou pela dor. E é sempre uma escolha. Então eu tenho certeza que se você tá aqui nessa live com a gente, não é por acaso. Ah, mas eu entrei agora rapidinho. Eu tenho certeza que você está aqui nessa live não é por acaso. Eu tenho certeza que de alguma maneira Deus já está te incomodando, já está te convidando, já está acontecendo. Ah, mas minha vida está muito ruim. Ah, mas já está acontecendo, eu estou com um problema terrível. O que você chama de problema, ele está chamando de chamado, para ver se você para e fala assim: dá para me chamar agora? Posso entrar? Porque eu só vou entrar se você me convidar. E eu aprendi, Marcinho, recentemente, que aquela pessoa que não ora, olha como isso é sério, e que não ora a Deus antes de tomar decisões, de fazer as coisas, aquelas pessoas que não colocam, que você acabou de ler, Deus em primeiro lugar, é a mesma coisa que ela viver uma vida como se fosse assim para Deus. Não ligo para sua opinião, não, o que você pensa sobre mim não importa. Agora, quando você, antes de sair de casa, antes de ir para um local, você ora, você pede livramento, você pede direcionamento, você fala o quê? Pai, sem você eu não vou, não. E se você falar que é para eu vou segura, eu vou sem medo. Então, assim, medo, ansiedade, insegurança, desproporcional. A pergunta é: tá orando? Eu vi uma pessoa falando. Eu vi uma pessoa falando aí que ela está com um vazio muito grande. É o vazio do tamanho de Deus. Deus cabe aí dentro, né? Porque ele preenche, né? Isso é perfeito demais. É um vazio que só Deus preenche. Esse vazio que dá dentro da alma. Isso é muito perfeito. Pois é. E aí, para aquelas pessoas que não têm hábito de orar, vamos começar do começo. Porque eu sou uma dessas pessoas há um mês atrás, tá? Lembra vocês que eu tô pois é, deixa a Bíblia jornada, do lado da cabeceira da cama. Entendeu? Aí antes de deitar, pega a Bíblia, lê um Provérbios, uns Salmos, entendeu? E você vai tendo um relacionamento com Deus, devagarinho, tem que ser devagar, é por etapa. E de manhã também, você levanta. Processo. Processo. Aqui, ó, a Nadri colocou aqui.
Nos últimos dias tenho sentido um forte ardente no meu coração de conhecer a fundo o Senhor. Sinto muito forte Ele chamando a conhecer e segui-lo. E já entendi o Tá motivo de abrir vendo? essa live. Já valeu a Olha nossa só, já live, valeu. já valeu. A gente está Já aqui valeu. falando de Já valeu. fé, falando de amor, falando de milagres, né? São muitas experiências que a gente tem. Quem de alguma maneira começou a ler a palavra, entende que nós estamos passando por um momento de mundo diferente. Nós estamos vivendo uma época diferente de todas as outras que aconteceram, mesmo sendo o mesmo Deus de Isaac e de Abraão. Nós estamos vivendo um momento de avivamento onde nós precisamos falar de Deus e buscar a Deus. Então, talvez você que, assim como eu, conhecia Deus, mas não tinha essa necessidade, eu nunca tinha para pensar nisso, Pois é é. chegada a hora. É chegada a hora Nós temos que de fazer uma conhecer, live, de amiga, buscar. de tipo uma célula. Já pensou que massa? Que bacana a gente entregar uma palavra e falar da palavra e ajudar pessoas. Isso é bacana também, né? Entregar uma palavra de fé, uma palavra de coragem, uma palavra de superação. Pensa bem, Elias, o profeta Elias era um homem igual nós, normal. Ele orava, parava de chover. Ele orava, chovia. Olha a fé desse homem. A gente tem o péssimo hábito de colocar Deus numa caixinha, de limitar as ações do Espírito Santo. Nós não podemos limitar. A palavra de Deus fala que nós temos unção do Espírito Santo. Jesus nos ungiu. Quando Deus ungiu Jesus com a unção, quando ele foi batizado, olha que coisa linda que virou o ministério dele. Ficou lindo. Isso nos é dado por ele. Nós nos limitamos à nossa fé. A nossa fé é muito pequena, amiga. Nós temos que contaminar as pessoas com a nossa fé, com o nosso crer no Pai Todo-Poderoso, que está fazendo essa conexão aqui para falar com tantas pessoas, né? É lindo. E o mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus nosso. É o Não mesmo Deus, mudou. assim, não mudou o Deus, não. É o mesmo. O mais impressionante é isso. Então, assim, se fulano de tal, se o profeta X, se o apóstolo Y, se ele conseguiu em algum momento ter tamanha fé e crer dessa maneira, ele Nós conseguiu, também podemos. nós também podemos. Né? Só que qual a diferença? Hoje nós temos uma agenda cheia, nós temos uma agenda cheia de coisas Isso e aí. às vezes um coração vazio, né? Então, assim, mas e aí? Você, Marcito, falando com essa fé toda, gente, quanto mais a gente fala de Deus, mais a nossa fé cresce. Você não tem que esperar encher para começar. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Primeiro você começa e depois você transborda. Isso aí. Não é uma forminha de gelo? A forminha de gelo tá vazia, né? Aí depois que ela transborda. Então, o movimento é esse mesmo, é de busca. A pergunta é, você está buscando? Está buscando aonde? Está buscando o quê? E não adianta procurar longe uma coisa que você pode fazer dentro Fechar da sua a porta casa, do que é quarto oração. e orar. Olha Uma que coisa linda. maravilhosa. Você é tão abençoado que quando você fecha a porta do seu quarto e você ora, o Espírito Santo está dentro de você. Vai se conectar com você e vai falar com você. Olha que coisa linda. E eu separei um versículo aqui, a gente falando da fé, João 14, 12 e 14, que fala assim, ó, Jesus disse, e digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas. Por que a gente se limita tanto? A gente não acredita no que está escrito na Bíblia. Isso é lindo demais. A gente coloca a nossa fé dentro de uma caixinha. Jesus não vai fazer isso. Jesus pode todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele sabe tudo. Ele sabe quantos fios de cabelo tem
na nossa cabeça, ele sabe, ele vai dar uma folha que cai de uma árvore, só cai com a permissão dele. A gente fica tão inquieto com o dia de amanhã. Ai, amanhã, será que eu vou conseguir? Gente, você consegue tudo com o Senhor, né? Se você estiver alinhado, os seus princípios estiverem alinhados com Ele, se você estiver em obediência, se você tiver, não tem nada difícil para você. Vem batalhas? Vem batalhas. Quem é crente também passa por sofrimento, passa por turbulência, passa pelo mar revolto. A gente passa, mas a gente passa com o coração o quê? Tranquilo. A gente passa assim, na paz do Senhor. Vai acontecer o quê? O que Ele permitir para nós. Tá ótimo. Seja feita a vontade dEle. A vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Tá ótimo. Pergunta tudo que você está passando hoje na sua vida. Para quê? Para quê que eu estou passando isso? Não é por que não. É para que eu estou passando isso. Eu lembro quando eu recebi a minha cura, Elissa, eu falei com o Senhor assim, eu não quero, não aceito essa doença. Sarcoma mata com 3 meses. Eu falei, eu não quero. E eu fiz uma promessa para o Senhor. Eu falei, se o Senhor me curar, se essa biópsia der outro resultado, eu fiz um voto com Deus. Às vezes a gente precisa fazer um voto com Deus, tá? Para sair do fundo do poço. Eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me curar, aonde tiver um enfermo para ir visitar, eu vou. Quantas vezes eu subi a ladeira do São José, amiga? 3 horas da tarde para levar uma palavra para um doente. A casa da gestante, eu vou há 7 anos. Então, é um voto com Deus. Eu falei, se o Senhor mudar esse laudo dessa biópsia, eu vou, onde me chamar para pregar, eu vou. Eu peço ao pastor Rogério autorização, que eu estou debaixo da liderança dele, espiritual, e vou. Aonde eu recebo um convite, eu vou. Então, é isso que Deus quer da gente, essa entrega. Porque Deus, as pessoas veem fora, mas Deus vê o quê? O coração da gente, quando é de verdade. Você entendeu? As pessoas veem a capa, mas Deus vê o coração. É lindo demais. Olha, uma pessoa falou, eu quero ter uma vida assim de obediência a Deus. E vale a pena obedecer, vale a pena. Claro que Paulo falava, você lembra que Paulo falava assim, o bem que eu tenho, que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal eu faço. Porque igual você falou, é um processo. É todo dia a gente cai e levanta. Todo dia pedindo desculpa a Deus, perdão a Deus. Porque o Espírito Santo fala com você quando você está errado. Convence você. Às vezes você fala uma coisa com uma pessoa, depois você vai lá e fala, me perdoa. Eu falhei com você. Nós somos humanos, nós vamos falhar o tempo todo. Entendeu? Mas é caindo e levantando, amiga. Um dia de cada vez. Pois é, eu acho que o que ela perguntou aqui, olha, eu preciso, eu quero, parabéns. Parabéns por perceber que nós não somos autossuficientes, que a gente não dá conta de tudo, que a gente pode planejar, mas quem executa é Deus. Então, quando você entende que, olha, eu preciso, é o início de tudo. Já deu certo. É o início de tudo, porque Deus ama um coração quebrantado. Ele ama uma pessoa que pede perdão, porque é ali que ele pode entrar. Então, assim, olha, Edivânia, primeiramente, parabéns. Porque uma pessoa orgulhosa, ela não pede ajuda, ela acha que não precisa, ela também não acredita, também não vai atrás, se acha autossuficiente, vai quebrar a cara. Mas, assim, não é pouco, não, é muito. Então, assim, vai quebrar a cara. A pergunta é, quer pelo amor ou quer pela dor? Escolhe. Então, parabéns que já entendeu essa parte. Agora, quando você fala de obediência a Deus, eu vou te falar uma coisa que eu acredito. Eu acredito que obediência é uma ação que algumas pessoas aceitam com mais facilidade do que outras, talvez até mesmo pela própria criação familiar. Tem gente que nunca aceitou um não, que faz pirraça, que faz chantagem, que fica com a cara feia se não consegue o que quer, sabe? Então, assim, para algumas pessoas, essa obediência talvez pode ser um pouco mais difícil.
isso. E tá tudo bem. Então, o mantra, Marci, que eu uso, seja nos meus cursos, com os meus pacientes, aonde quer que eu vá, que me acompanha hoje melhor do que ontem. Hoje melhor do que ontem. Eu posso ainda não fazer o certo, eu posso estar muito longe do que Deus ainda quer para mim, mas se hoje eu estiver melhor do que ontem, eu já iniciei o processo. E se eu iniciei o processo, não tem mais volta, é para frente que se anda. Esse é o caminho. E eu, particularmente, estou exercitando a minha obediência. Agora eu vou compartilhar uma coisa que eu nem para a Márcia eu contei. Eu estou lendo um devocional. Esse daqui, olha, deixa eu pegar ele aqui. O meu é Café com Deus Pai. Eu tô lendo esse devocional aqui, ó, da Camila Vieira, que eu ganhei no meu marido, Plenitude. Em um dado momento ali, ela colocou, sei lá, alguma. Eu não lembro exatamente o que foi, mas eu lembro que era para ter um comportamento novo, né? Aí eu pensei assim, gente, o que eu vou fazer de novo? Já dentro de tantas coisas que eu tô fazendo de novo, querendo novo, eu fui pesquisar, fui pensar. E Deus soou, assim, sabe quando você acha que você tem uma ideia? Não é não, é Deus falando aqui, é o Espírito Santo de Deus falando no seu ouvido. E Marci, pra mim veio, sabe o quê? Pro nível, pro tamanho da empreitada que eu tô buscando, tem que ter muito joelho no chão. Então, eu combinei comigo mesma. Eu tô falando o seguinte, maior transparência possível. Se você quiser pegar, modelar ou não, fica assim, não é certo, não tá na Bíblia isso exatamente o que eu vou te falar, mas assim, eu assumi um compromisso de orar de joelhos todos os dias, de manhã e de noite. Todos os dias. Porque eu não quero ser dessa comunhão com Deus. Às vezes eu tô deitada, às vezes eu vou dormir. Aí quando eu tô lá assim, sabe se você tá. Tem que levantar e orar, tá né? tão gostosa. Aí eu lembro, eu falei, cara, eu não ajoelhei agora à noite. Aí eu saio tudo de novo, só para exercitar o meu músculo da obediência, para botar o joelho no chão, porque eu poderia fazer deitada, mas eu quero botar o joelho no chão para falar o quê? Eu preciso, é o tal do humilhar, né? E orar, e orar nem que se for para falar assim, olha, Deus, obrigada, meu dia foi bom, ou meu dia foi cansativo, obrigada pelos livramentos que eu tive, e eu nem sei que eu tive. Obrigada por o Senhor estar provendo, cuidando da minha família. Aí depois eu volto dentro. Mesma coisa de manhã. Tem dia que de manhã, quando as crianças já estão acordadas, às vezes eu esqueço. Mas ao invés de eu ficar me punindo, o que eu faço? A hora que eu lembrei, aonde estiver, eu já vou. Então, assim, oi, Edivânia, eu tô te respondendo uma coisa que tá funcionando para mim. Porque é uma obediência, eu tô fortalecendo um hábito. E quando eu começo a orar, eu tô fazendo o que? Eu tô conversando com Deus. E se eu converso e eu pergunto, eu começo a ter um relacionamento constante, porque é diferente. É diferente um amigo que você conversa uma vez no mês e um amigo que se conversa 2 vezes no dia. É diferente. Isso já é bem diferente. praticou a oração então, é uma coisa espírito? que eu tô fazendo. O dia todo, onde você vai andando, você vai orando? Traduz. Eu pratico muito. Talvez eu não sabia que era esse o seu nome, não. Mas ultimamente eu vou conversando o dia todo com Deus. Só vou se for eu vou da fábrica até a loja, da loja eu atravesso a rua conversando com Deus o tempo todo. É muito bom. E outra coisa, essa pra gente fechar aqui, nós já falamos demais, né? A gente fala bem nós duas juntas. Como é que é o nome, Márcia? Oração no espírito? Fica em espírito de oração, sabe? Você vai conversando com Deus. No tempo que você tem, você vai conversando com Deus. Eu vou pra academia conversando com Deus todo dia. Olha, alguém perguntou aqui onde fica a igreja. Gente, eu e a Marci, nós hoje, né, frequentamos a mesma igreja. Mas eu quero deixar muito claro aqui que nós não estamos falando de uma religião específica, porque Deus é um só, tá? Mas, caso você seja de Colatina, da região, seja aqui próximo da gente, e hoje esteja distante de Deus, e fala assim, nossa, eu preciso de começar essa jornada, nós hoje somos na primeira igreja batista aqui de Colatina, que fica na avenida. Amanhã tem Amanhã é quinta-feira, 19h30. Do lado da central de tintas. Quem tiver, sentir vontade de ir no coração, a Josiane está dando um estudo sobre o Espírito Santo. É lindo.
Então, amanhã às 19h30. Domingo é 9 horas da manhã. E 19 à noite tem salinha para crianças, quem são as mamães aí que estão assistindo. Só já encerrando aqui, ó, os comentários que eu não coloquei. Aqui, olha. Mulheres amadas do Pai, Amanda Live. Que bom, que bom. Aqui vai ficar salva, tá? Para quem perguntou, e vocês podem assistir e compartilhar. Olha, se alimente disso e tudo acontecerá. É o alimento que sacia toda a fome, aquela fome que não é de comida. Eu percebo isso muito claramente na minha prática clínica. Quando é aquela pessoa que às vezes come, bebe água e parece que tem uma coisa que não sacia de jeito nenhum. Que você pode ir para onde você quiser, mas que você só vai encontrar quando você conhecer mesmo o amor de Deus. E aqui tem mais uma perguntinha aqui. Ah, tá, Inês Ivani. Esse, qual é o nome do seu devocional? Plenitude. São 40 dias. Mas tem vários outros. Esse daqui, olha, é maravilhoso. Esse daqui eu li na época da minha conversão, há 8 anos atrás. É lindo, Uma vida com propósito. Na época, Marcinho, que foi tão impactante pra mim, que eu comprei uma carta da editora e eu saí dando para todos os meus pacientes. Eu entregava de tão lindo que foi. Depois eu coloco nos stories, tá, Edilane? Eu boto nos stories eu ponho todo dia um café com Deus Pai, que eu ganhei de uma seguidora. Aí todo dia eu leio uma palavra. É lindo demais. Ah, obrigada, Cunha. Minha cunhada tá aí. Vocês estão lindas. Obrigada. Que legal. Né? Que bacana. Marci, então vamos encerrar, que vai cair, né? Vamos orar? Vamos ver. Não, cai não. Cai não, tá? Aqui no meu não cai mais não, tá? Só pra você saber que é que a gente tem limite, né? Mas assim, se fosse para eu continuar até amanhã, não cai mais não. Eu só quero voltar aqui e ler só um comentário que a Valéria colocou, que passou rápido, mas eu vi que foi muito legal o que ela escreveu. Olha só o comentário que a Valéria colocou aqui, olha. O sentimento que estou tendo com essa live é que ela é um culto moderno, um renovo da palavra de Deus. Que o Senhor cubra vocês de unção para que esse volume de pessoas cresça de 100 por 1. Amém. Ela colocou aqui, olha, como a semente que caiu em terra boa, assim será o toque de fé. Então, Marci, a gente pode sim pensar, né, amiga? Em fazer falar de temas, né? Família, né? Escolhas. Cada vez colocar um tema diferente. Pedir às nossas seguidoras para escolherem os temas, né? Acho legal. Pois é. E de repente, depois ela sobre a guarda dos nossos pastores, talvez uma vez por mês fazer um presencial. Não é? Toque de fé, né? Bacana. Muito legal. Uhum. Uma vez por dia a gente marca, por exemplo, numa própria quinta. Enfim. O pensamento já vai lá na frente, né? Depois e outra coisa, antes da gente encerrar, que eu quero falar. Sabe o mais lindo de você servir a Deus? É você sentir a presença dele. Sabe quando eu vou pro culto levar a palavra? Aí a gente fica com a responsabilidade, a gente fica ansioso, o coração dá uma acelerada. Mas aí, quando eu subo, que eu sinto a presença de Deus junto comigo, toda a ansiedade vai embora. E quando eu venho trabalhar também, eu peço sempre pela presença de Deus, o dia inteiro comigo. Igual aqui, eu peço pela presença de Deus. A presença de Deus é algo que você tem que sentir com você. Sabe? Clamar pela presença, igual você está fazendo. Orar. Você fez um voto de estar orando de joelho, de manhã, à noite. Clamar pela presença de Deus. Nós não somos ninguém sem a presença de Deus. Se Deus não for com a gente, não vamos não, porque não dá certo não, amiga. E talvez quem tá de fora fica pensando assim, nossa, mas ela só fala de Jesus, eu quero falar sobre isso agora. Eu vou falar igual a Cris falou comigo. Eu profetizo na vida de cada uma de vocês que está assistindo, que vocês tenham uma experiência com o Espírito Santo de Deus, que vocês não tenham dúvida de que é Ele entrando no seu coração. E quando você sentir isso, você não vai querer ter uma vida diferente dessa. É verdade. Você não quer
você não quer nada menos do que isso. Porque depois que você descobre quem você é, que você é filho de Deus, e como é bom viver embaixo do mover dele, você não quer outra coisa. É o versículo o quê? Buscar primeiro a Deus, depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Ah, é o meu marido, é a minha família, é o meu trabalho. Buscar primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus é sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Aqui você sabe que o interessante também é esse, que a boca fala o que o coração está cheio. Então você está falando muito de Deus nos seus stories. Talvez as suas seguidoras estão achando essa mudança, vendo esse renovo que você está. E alguns não entendem. Por que a gente posta muita coisa de Deus durante o dia todo? Eu toda hora estou postando coisa de Deus. Mas é porque a gente vai falar o que o coração da gente está cheio. Cada um fala o que o coração está cheio. Entendeu? É assim que funciona. Pois é. E eu desejo que todos vocês que estão assistindo ao vivo ou gravado, porque depois vocês vão poder compartilhar essa live com quem vocês amam. Chegou pela metade? Assiste do começo. Eu realmente desejo, oro, profetizo que vocês passem por essa experiência, que vocês busquem o bem, porque ainda é uma escolha. Ainda é uma escolha. E você pode escolher pelo amor. Não espere o problema acontecer para você falar, ai, agora eu preciso de ajuda. Deus é a primeira pessoa sem pedir ajuda, não é a última que você vai deixar ali pro final. Aí. É isso aí. Isso aí. Assim, Vamos então, orar? pode orar? Vamos orar, entregar cada família aqui, cada vida aqui, né? Cada história, cada destino na mão do Senhor. Vamos fazer igual o Piero faz. Conecta aqui, fé com fé, né? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor. Obrigada, Pai, por esse tempo que nós passamos aqui na Tua presença, contando as nossas experiências, Pai. Pai, eu entrego cada pessoa aqui dessa live. Eu entrego cada vida, cada família, cada empresa que está aqui, Pai. Todos no Teu altar, cada filho, cada neto. Eu entrego tudo, Pai. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos do Seu socorro. Nós precisamos, Pai, do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos andar com o Senhor. Nós não queremos andar com o mundo. Nós queremos andar na Tua presença. Se há em nós algo que precisa ser transformado, Pai, transforma-nos, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Quero tirar uma foto nossa. Vamos Tira. fazer um sorriso aqui. Gente, quem quiser fazer um print nesse momento, pode printar depois, colocar lá nos stories, marcar a gente, que nós vamos Marca a postar. gente. Até porque Essa é não a é sobre primeira nós. de muitas, tá? Se Amém. Deus quiser e permitir. E Porque não nos é sobre direcionar, né, amiga, para isso. Não é sobre nós, é sobre a influência que você pode fazer na vida do outro. Você pode fazer parte desse movimento. Talvez você tenha vergonha de fazer uma live, mas você pode compartilhar, você pode encaminhar, você pode convidar. Tá bom? Então bora fazer aqui um print aqui agora. Vamos lá, sorriso, hein? Você tirou, hein? Todo mundo tirou? Tirou, acho, hein? Beleza, então. Marci, muito obrigada. Um beijo. Por você, Tô muito por você feliz. ter quem você é, por você de ter estar colocado aqui. a sementinha lá atrás, por você ter topado. Eu tô muito feliz, Marci, sabe por quê? Porque o que você falou, eu estou transbordando o amor de Deus e eu quero falar sobre isso aos 4 cantos do mundo. Eu tô assim, gente, pra que lado eu vou, com quem que eu vou? Só que a gente, né, ora e pede a Deus. E aí, vem você, né, estamos nós aqui. Ó, segunda-feira vai ter a Cris, hein? Nós vamos fazer umas lives lá ao vivo, lá à noite. É mesmo, né? Vamos entregar uma palavra para nossas seguidoras, hein? Poderosa lá. Então, olha só, fiquem ligadas que segunda-feira à noite a gente vai abrir uma live em algum horário, mas assim, ó, poderosa, tá? Poderosa. Não, Deus tá? permitir. Beijo. Beijo, boa noite, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau.